Paz e alegria, amado! Voltando aqui às nossas devocionais, hoje nós leremos do verso 23 até o verso de número 38, finalizando aí o capítulo 19 de Gênesis. Quero convidá-lo a assistir esses vídeos pelo canal Singular Jesus no YouTube e que você dê lá o seu like, faça o seu comentário, interaja com nós aqui do nosso canal, para que essas mensagens alcancem outros mais distantes para conhecer, amar e servir ao Senhor Jesus. O nosso texto diz assim: saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a campina, e todos os moradores da cidade, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás, converteu-se numa estátua de sal. Tendo se levantado, Abraão de madrugada foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor, olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu que a terra subia fumaça como fumarada de uma fornalha. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas duas filhas, porque receavam permanecer em Zoar, e habitou numa caverna, e com ele as duas filhas. Então a primogênita disse à mais moça: nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco segundo o costume de toda a terra. Vem, façamo-lo beber vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite, pois, deram a beber vinho ao seu pai, e entrando a primogênita se deitou com ele sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte disse a primogênita à mais nova: deitei-me ontem à noite com meu pai. Demo-los-lhe a beber vinho também esta noite. Entra e deita-te com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, pois, deram aquela noite a beber vinho ao seu pai, e entrando a mais nova se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim, as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz a um filho e lhe chamou Moabe. É o pai dos moabitas até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz a um filho e lhe chamou Ben-Ami. É o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Chegamos aqui no final do capítulo 19 de Gênesis, com algumas informações terríveis e que as Escrituras não escondem de nós para mostrar a depravação em que o pecado nos condicionou. A primeira informação que nós temos aqui é com respeito à mulher de Ló e à destruição de Sodoma e Gomorra. Nós não tínhamos informação de que Ló era casado até entrar para a cidade de Sodoma e Gomorra. Nenhuma referência até que ele separou de seu tio Abraão há nas Escrituras com respeito a um relacionamento conjugal de Ló. É bem provável que Ló tenha casado na cidade de Sodoma, onde ele foi habitar. Portanto, a sua esposa era uma sodomita, era da cidade de Sodoma. E tudo que aquela mulher talvez tivesse no coração, tudo que ela conhecia e amava, era a vida de Sodoma. E demonstrou resistência em sair dali, da cidade que ela amava. E enquanto fugia, o texto não é claro com respeito à presença dela ao lado de Ló e as filhas. Talvez ela tenha ficado um pouco para trás e tenha atrasado chegar em um lugar seguro antes que a destruição de Sodoma se iniciasse, e ela
com o coração inclinado para as coisas que ficaram, ela olhou para trás e transformou em uma estátua de sal. O juízo de Deus alcançou a mulher de Ló. O Senhor Jesus vai lembrar deste evento e chama a atenção dos moradores de Jerusalém para que se apressasse perante a destruição que viria pelo Império Romano. E aí ele reporta esse evento, advertindo os seus ouvintes para que lembrassem da mulher de Ló. Advertência oportuna também para nós hoje. Às vezes temos o coração apegado às coisas que não são as que o Senhor aprova, que as Escrituras nos orientam. E que o coração apegado a estas coisas, nós tornamos mundanos, onde as coisas do mundo prendem o nosso afeto e atenção mais do que as coisas do alto. Quando o Senhor pronuncia o Sermão do Monte, ele adverte: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O resto, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. A mulher de Ló, ela inverteu a prioridade. Da forma com que alguns de nós, às vezes, e nós mesmos, invertemos as prioridades na vida. Precisamos apegar a Cristo, as coisas que Cristo, Paulo escreveu aos Colossenses, vai falar sobre as coisas lá do alto. Meu irmão, tudo que nos circula, que está à nossa volta, tem a sua importância, mas nada se iguala ao comprometimento com Deus, a vida eterna e viver para a glória dele. Portanto, lembrai-vos da mulher de Ló. A escolha errada de Ló, firmado pelas suas vistas, conduzir para a cidade de Sodoma e Gomorra, quando separou do seu tio Abrão, fez com que diversas consequências viessem por causa da escolha errada. Ele quase que imediatamente, assim que chegou àquela cidade, teve todos os seus bens roubado, levado em uma guerra que Abraão precisou libertá-lo. Ele, quando recebia os seus hóspedes em casa, faz aquela proposta em um tempo de decisão difícil sobre oferecer as filhas no lugar dos seus hóspedes para que os moradores de Sodoma abusassem delas. Agora, mais uma vez, nós vemos o final triste de uma história de escolha errada. A Bíblia, ela é orientação segura para que as nossas escolhas sejam feitas conforme a vontade de Deus. A palavra de Deus, ela deve exercer sobre nós autoridade na hora de fazermos as nossas escolhas. Ou de forma extremamente severa, dura, com consequências terríveis, iremos penar nas consequências de escolhas erradas. Assim como Ló, nós podemos lembrar na nossa história tempos tristes que vivenciamos por causa de escolhas mal feitas que não foram paudadas pelas Escrituras Sagradas. Aqui encerra essa triste história com uma lembrança: obedecer a Deus é melhor do que sacrificar. Não basta prestar culto, não basta ter uma aparente religiosidade, se na conduta da vida as nossas escolhas expressam mais a nossa vontade própria do que a vontade de Deus revelada. Prenda a tua vida às Escrituras Sagradas. Subscreva de fato que Jesus é o seu Senhor e viva submisso a Ele. Que Deus nos ajude nessa caminhada. Que Deus abençoe o seu dia.